Como os espíritos obsessores e trevosos fazem para destruir a nossa sociedade. Lembrando que esse vídeo é longo porque é um assunto delicado e complexo, tá? Então assiste tudo até o final. Olha só. Pessoal, seguinte, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que muita gente me pergunta. Vai ser um tema polêmico. Eu sei que vai ter gente que vai ficar de cara emburrada comigo, mas é extremamente importante vocês entenderem como estes espíritos operam. Antes de tudo, assistam este trechinho da entrevista que o Wagner Borges deu aí no podcast. Na década de 90, já, no meio da década de 90, 98, 99, numa das saídas do corpo levado por mentores, eu assisti uma reunião extrafísica no umbral, no astral inferior ali. Grupo de obsessores, espíritos trevosos, que trabalham contra a humanidade de forma secreta e invisível, não são obsessores nossos, são da humanidade, coletivos. E eles estavam fazendo a reunião, eu fui levado, eu era invisível a eles, eles não me viam, pra ver qual era o teor da reunião. O teor da reunião ali, Guru, Áureo, era como acabar com a música New Age. Fazer ela entrar pelo ralo para que música ruim pudesse fluir. Porque muita gente meditando com música New Age emanava formas mentais positivas que atrapalhavam a obsessão coletiva. Então era melhor acabar com essa música e deixar a música ruim e rebaixada fluir. Isso lá já havia desde a década de 80 isso. Na década de 90 ficou mais agudo. E outra coisa, você vê, hoje a gente tem referências da década de 60, 70, 80 culturais, não é só musical. Agora, repara da década de 2000 para frente, que referência cultural que a gente vai deixar para gerações posteriores. É claro que tem alguma coisa, mas não como se tinha valores e referências. Mas daqui a 20 anos alguém vai lembrar do que de hoje, cara? Bom, acho que vocês já entenderam o contexto. Olha só, desde que eu comecei o meu perfil aqui do TikTok, que eu falo sobre o assunto espiritualidade, umbral, astral inferior e tal, eu sempre comento sobre a questão da articulação que existe, da extrema articulação que existe com as organizações do umbral, as organizações trevosas do astral inferior. Vamos começar colocando os pingos nos is. Essas organizações, facções, grupos trevosos, comunidades trevosas do umbral, do astral inferior, essa galera te quer burro, essa galera te quer ignorante, essa galera te quer espiritualmente perturbado. Eles te querem incrédulo e alienado. Eles também te querem passivo, cheio de conflitos internos e totalmente invertido. Porque só assim você fica um alvo fácil de ser manipulado e consecutivamente acaba virando uma massa de manobra na mão destes espíritos e destas organizações. Não, e aí o legal é o seguinte, né? Quando eu falo isso, a galera acha, os espíritos vão usar a magia, porque assim, a gente aprende, né? Não tô dizendo, eu não vou generalizar aqui, tá? Mas especialmente ali no espiritismo, então, se bem que hoje o espiritismo tá um pouquinho mais assim aberto a esse tipo de coisa. Mas, os espíritos trevosos, eles agem ali nas sombras e através da magia. Não, não. Também tem essa galera, tá? Mas eles atuam basicamente por meio de toda e qualquer interação social que o ser humano possui. E sim, política tá nesse meio. A política, na real, é a mais utilizada por eles, porque é a forma que essa galera consegue controlar o mundo como um todo. Mas vamos começar ali pela questão musical que o Wagner falou. E faz muito sentido se vocês olharem para a nossa música atual, especialmente aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares também tá acontecendo isso. Se vocês olharem para a música atual, vocês percebem que toda essa sexualização, essa apologia à violência, a drogas, a conflito, essa tentativa a estimular um sexo precoce e totalmente descontrolado, a glamorização da riqueza através do crime, todas essas coisas nessas músicas que a gente costuma escutar, e vocês sabem o estilo musical que eu estou falando, vocês percebem que esses estilos de música estão cada vez mais fortes, especialmente entre os jovens, né? Cresceu muito nos últimos anos e agora está explodindo. E basicamente nós temos 5 táticas de ataque dos espíritos trevosos, dos espíritos obsessores, das comunidades trevosas, 5 táticas de ataques que eles costumam utilizar, que são as seguintes. Eles começam primeiramente pela inversão humana. O que seria isso? Basicamente a inversão humana, ela é o primeiro estágio dessa tentativa de dominação pelo lado dos espíritos trevosos. A inversão humana, ela te quebra. Ela inverte seus princípios, destrói seus valores. O que é errado passa a ser certo, o que está embaixo passa a ficar em cima. A inversão busca estimular no ser humano basicamente a libertinagem, a raiva, o rancor, o egoísmo e a deixar o ser humano mais individual e menos coletivo. E como os espíritos trevosos conseguem fazer essa inversão do ser humano? Através da mídia, da música, da religião, da política, enfim, de todas essas formas aí de interação social humana. E se eles conseguem te inverter, os próximos passos vão ser mais fáceis. O segundo passo é a doutrinação precoce. O que seria essa doutrinação precoce? No mundo existe gente pra caralho e nem todo mundo vai cair na parte da inversão. Então eles tentam fazer a doutrinação precoce de crianças, eles tentam atacar na raiz.
E aqui vale tudo, né? Utilizar música, mídia, internet, tudo. Pela criança ser mais pura e estar ali nos estágios iniciais de absorção de informação, ela acaba se tornando um alvo mais fácil, caso os pais já estejam invertidos, mais fácil ainda. Então a criança acaba se tornando um alvo fácil para essa galera. O terceiro passo de atuação das falanges é o dividir para conquistar, e de todos esse é o mais perigoso e polêmico dos passos aí que essa galera trevosa costuma utilizar. Um povo unido é uma egrégora fortificada. Um povo que trabalha pelo coletivo, que cuida um do outro, é uma egrégora fortificada. E uma comunidade trevosa, uma facção trevosa, não consegue penetrar uma comunidade, uma egrégora unida. É impossível. Então eles tentam romper este laço de dentro para fora. Eles tentam romper a fortaleza de dentro para fora, dividindo para conquistar. Só que essa parada de dividir para conquistar, ela não acontece do dia para noite. Levam-se anos para eles conseguirem fazer essa ruptura dentro da nossa sociedade, e eles utilizam os passos anteriores que eu falei para vocês. Primeiro eles nos invertem, depois eles tentam nos doutrinar precocemente, e se essas duas etapas, essas duas fases tiverem sucesso, aí eles nos dividem para, em sequência, nos conquistarem. Eles basicamente primeiro nos quebram as pernas para nos venderem a ideia de muleta. E ainda fazem com que a gente fique com ódio, com raiva e inveja daqueles que conseguem andar e correr livremente. E para fechar com chave de ouro, eles ainda nos vendem a ideia de que a gente vai poder quebrar as pernas dessas pessoas para que elas também sejam uns fudidos e a gente possa rir, debochar e ter ali a nossa recompensa por sermos os oprimidos. Então, ao invés de resolver um problema estrutural da sociedade, eles acabam criando outro. E ainda por cima, nos colocando uns contra os outros também. O quarto passo que as falanges trevosas utilizam é a desestimulação para com a espiritualidade. Se o ser humano fosse autodidata e espiritual, com certeza essas manipulações não iriam acontecer, porque nós saberíamos identificar muito facilmente as intenções destes grupos. Então eles tentam nos deixar burros, nos deixar acéfalos, nos deixar perdidos com relação ao espiritual, incrédulos. Quando a gente decide aprender e estudar alguma coisa, eles falam que aquilo é coisa do capeta, que aquilo é coisa do diabo, eles criam demônios para que a gente tenha medo de estudar e consecutivamente nos aperfeiçoar. Eles utilizam religiões para segregar religiões que ensinam como o ser humano pode se livrar desta amarra, desta corrente, pois quanto maior é a evolução espiritual daquele ser, mais vai ser difícil que aqueles passos que eu citei anteriormente aconteçam. Então, espiritualmente, eles te querem burro. Eu sou um cara que durante as minhas projeções eu sofro vários ataques, mas isso é por conta do trabalho que eu faço aqui. As informações que eu trago aqui não são informações que devem ser compartilhadas segundo estas pessoas, esses espíritos aí que estão por trás do jogo. E se tudo der certo para essa galera, o último passo é a ditadura mental e o controle social. Esses espíritos não só querem te dominar, como eles querem dominar o que você pensa. E esse é o último estágio. Quando todas as outras fases de dominação aconteceram, esta última com certeza vai acontecer. E nesse ponto você se torna tão facilmente manipulável que você até morreria pela causa. Ou pela causa fake que eles dizem ter para que você tenha ali um motivo para lutar e tal. O objetivo central é te transformar num escravo que não questione, que não pense e que esteja disposto a tudo para proteger a falange. E se você chegou nesse ponto, provavelmente você vai ter que reencarnar algumas vezes até desapegar desta merda aí. Agora que você entendeu tudo isso, você percebe que o que o Wagner Borges falou, que eu botei ali no trechinho para você ver, faz total sentido com o momento atual em que vivemos. Recentemente eu tive uma experiência astral, quem me acompanha aqui sabe que eu nunca falei de mentor ou guia nas minhas experiências astrais, mas eu acredito que eu vi alguma coisa que se pareça ou vá na direção disso. Recentemente eu me projetei para uma espécie de vale todo de pedra, onde tinham algumas pessoas sendo socorridas. Essas pessoas estavam muito feridas. E neste local tinha várias pessoas ajudando essas pessoas. Eu nunca tinha visto isso em projeção. E eu entendo que eram basicamente espíritos socorristas. Então eu cheguei perto de um rapaz que estava usando uma espécie de macacão branco com azul. Ele tinha uma espécie de tiara na cabeça, uma tiara barra capacete na cabeça. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo ali. Ele me disse o seguinte: estamos perdendo.
Eles são muitos, mas são completamente desunidos. Logo, não vão suportar. Aí ele me olhou no fundo dos olhos e disse, fique firme. Então eu voltei e acordei no corpo. Mas galera, o vídeo era esse. Se vocês querem saber mais sobre essa experiência que eu tive, digita aí nos comentários, quero saber sobre, que eu faço um vídeo só explicando sobre o que eu acho que foi, o que tá acontecendo, o que tá rolando. E aí a gente debate mais sobre o assunto, beleza? Mas galera, o vídeo era esse, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo que é extremamente importante. Deixe o seu comentário e não se esqueça de seguir o perfil. Até a próxima. Tchau.